Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. E Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Nós conhecemos muito esse texto. Falamos muito, principalmente o versículo 15, especialmente a última frase do versículo que diz, nas palavras de Josué, que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Mas talvez o que a gente não percebeu é alguns detalhes que estão aqui nesse texto e principalmente nessa frase que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Ontem falei mais voltado para os casais e hoje, tanto pela manhã quanto à noite, quero falar voltado para a família como um todo. E a primeira coisa que a gente precisa se atentar aqui é o contexto em que essa frase foi dita. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Josué está no final de sua vida, está no final do seu ministério, fim de carreira. É o último discurso de Josué, é a última mensagem que ele prega, é a última vez que ele se dirige ao povo como líder daquele povo. E ele reúne então o povo, depois de ter sucedido Moisés, depois de ter sido bem sucedido naquilo que Deus o chamou para fazer. E Josué, gente, é porque a gente lê a Bíblia sim de uma forma superficial e muitas vezes não mergulha para dentro do texto para entender o drama que está sendo vivido ali. Eu vou tentar, por analogia, fazer você perceber qual foi o drama de Josué. Os estudiosos dizem, eruditos, principalmente Paul Hoff, uma das maiores autoridades em Pentateuco. Paul Hoff diz que quando Moisés saiu do Egito com o povo, eles eram aproximadamente 5 milhões de pessoas. 5 milhões. Só para você ter uma ideia. 5 milhões é quase a população inteira do estado do Espírito Santo. É muita gente. E Moisés, então, liderou aquele povo e viveram a grande experiência de ver o mar se abrir. O Mar Vermelho, ali, onde era conhecido como Mar de Juncos, por conta da vegetação própria ali do Egito. Então eles atravessaram aquela pontinha de mar, que no mapa é uma pontinha, mas eles dizem que de uma margem à outra deu cerca de 38 quilômetros. 38 quilômetros é mais do que daqui em Cachoeiro, né? Então no mapa é só uma pontinha, mas não é tão pertinho assim. E 5 milhões de pessoas, aproximadamente, com filho, com
barraca, mantimento, animal, criança, aquela confusão toda. 5 milhões passaram. E Moisés foi usado por Deus para liderar aquele povo, e o mar se abriu. E na mentalidade do povo, o mar se abriu, poder que Deus conferia a Moisés. E eles atravessaram. E aí nós conhecemos a história, eles descem para a península do Sinai, e ali Moisés sobe o monte, desce com o decálogo, os 10 mandamentos, e eles ficam ali alguns dias, depois migram para a região de Cádiz Barneia, onde montam acampamento e ficam 39 anos e alguns meses, que a gente tem a ideia de que o povo peregrinou todo dia, né? 40 anos andando pelo deserto. Acorda, desmonta o acampamento, anda, monta acampamento, dorme, acorda, desmonta acampamento, monta acampamento. Estou escorregando, você acha que eu vou cair? Eu sou skatista, rapaz. E aí, a gente acha isso, 40 anos andando. Não, não foi andando não, irmão. Não tem condição de andar. Andar em círculo? Não andaram. Eles andaram até o Sinai, depois andaram até Cádiz Barneia, montaram o acampamento e ali viveram. Porque a Bíblia diz que eles faziam festas, e uma das festas é a festa da colheita. Como é que eles vão plantar e vão colher se eles estão andando todo dia sem parar? Está andando não, irmão, está parado. Montou o acampamento, o tabernáculo no meio, 2 tribos ao norte, 4 tribos ao sul, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste. Se você olhar o desenho do acampamento com o tabernáculo no meio, é certinho a imagem de uma cruz. Então, eles ali, liderados por Moisés, viram Deus fazer muitas coisas através de Moisés. Moisés falava com Deus face a face, o rosto dele brilhava, e tudo tremia, e o monte fumegava, e tudo foi acontecendo. 40 anos aproximadamente, 5 milhões de pessoas saíram do Egito. 40 anos depois, Moisés desaparece. Sumiu. Cadê o Moisés? Cadê o Moisés? Ninguém sabe, ninguém viu. De repente, Deus fala com o Josué. Josué, é com você agora o negócio. Que é isso, Deus? Comigo o quê? Moisés morreu. Não brinca não, Senhor, pelo amor de Deus, o que é isso? O nosso líder, o nosso pastor, morreu, agora é com você. Para você tentar entender o que passa no coração do Josué, imagine uma igreja com 5 milhões de membros. Pastor Moisés, por 40 anos, Deus operou, fez milagre, tudo que você pode imaginar aconteceu. 40 anos, pastor Moisés, top das galáxias. 40 anos depois, a primeira geração morreu, agora nós temos cerca de 2 milhões. Porque o pastor Moisés foi ficando velho, a coisa foi dando uma desanimada, a igreja foi diminuindo, mas ainda tem 2 milhões de membros. Para você ter uma ideia, 2 milhões de pessoas é mais ou menos a população de toda a Grande Vitória. Ainda é uma grande igreja. E aí o pastor Moisés morreu depois de 40 anos. E o pastor Moisés é unanimidade. Todo mundo respeita, gosta, ama e admira. Aí ele morreu. Aí Deus chamou quem? O seminarista. Josué, é você. Não, mas eu nunca liderei nada. Mas é você. Não, mas eu nunca tive à frente de nada. Eu aprendo com Moisés só observando. Então, é você mesmo. É por isso que as primeiras palavras do livro de Josué são de ânimo e motivação. Seja forte, corajoso, do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Por quê? Porque ele está morrendo de medo. Seminarista inexperiente vai assumir uma igreja de 2 milhões de membros, sucedendo o pastor Moisés. Está tremendo. E aí Deus fala, pega o que Moisés deixou escrito, medita de dia e de noite, me obedece e vai acontecer. Ele acredita e vai. E aí, quando ele se levanta diante do povo e diz, olha, Moisés morreu
Deus falou que agora o líder sou eu. Imagina vocês. Você é membro de uma igreja que tem 2 milhões de membros. O pastorzão que você ama, o pastor que te batizou, que te casou, que apresentou seus filhos, batizou seus filhos, casou seus filhos, morreu, e o seminarista levanta do banco, no sepultamento do pastor, e fala assim: Deus falou comigo que o pastor agora sou eu. O seminarista, que nunca liderou nada na igreja. Aí você olha e fala: que é isso, gente? Quem botou esse menino ali? Não, ele está dizendo que foi Deus. Pensa numa rejeição. Eu vou me submeter a esse menino aí? Ele é inexperiente, ele nunca fez nada. Ele é igual a nós. Eu vi esse menino crescer, rapaz, saiu lá do Egito e tal. E aí os idosos foram morrendo. A nova geração, que agora já nasceu no deserto, que ouviu as histórias dos seus pais, não atravessou o mar. Quem atravessou o mar com Moisés é a primeira geração. Da primeira geração só sobrou o Josué e o Calebe. O restante morreu todo mundo. Então, aqueles cerca de 2 milhões que estão ouvindo Josué dizer que ele agora é o líder, é uma turma que não saiu do Egito, não passou o Mar Vermelho, não viveu as grandes experiências com Moisés. Eles conhecem a história porque ouviram seus pais falarem. E qual é a primeira coisa que Deus faz com Josué? Manda o povo santificar, e no dia seguinte eles atravessam o Rio Jordão. E naquele ponto, naquele momento da história, por conta da crise hidrográfica do nosso planeta, que não é de hoje, os rios eram muito mais cheios, muito maiores. E o Rio Jordão já foi, ainda continua sendo um grande rio, mas já foi muito maior do que o nosso maior rio, que é o Amazonas. Então, estima-se que ali nos arredores de Jericó, o Rio Jordão tinha cerca de 18 quilômetros de margem. De uma margem até a outra, 18 quilômetros. É longe também. E aí o Josué fala: vamos santificar a nossa vida, porque amanhã Deus fará maravilhas. E o povo ainda está com o pé atrás com ele. Esse menino, isso é inexperiente, nunca liderou nada, está mandando a gente santificar. O que será que Deus vai fazer? Será mesmo que foi Deus que chamou ele? Então tem um ar de dúvida. E no dia seguinte o que acontece? Josué mete o pé no rio, o rio abre, igual o mar abriu. E eles atravessam aquele rio enorme a pés enxutos. Quando todo mundo acaba de atravessar, o rio se fecha novamente. Quando o povo está do outro lado, eles se dão conta, realmente ele é o líder. Porque igual Deus fez com Moisés no início, está também fazendo com ele no início do ministério dele. Então o povo começa a perceber que, olha, realmente foi Deus que chamou esse cara. Com uma única diferença. Moisés atravessou o mar para fugir do inimigo. Josué atravessou o rio para enfrentar o inimigo. E aí o povo começa a acreditar. E quando eles chegam em Jericó, qual é a estratégia? Vamos pegar umas bombas, O que a gente vai fazer para estourar essa muralha? Aí o Josué fala: vamos andar em volta dela. Aí o povo: esse cara está de brincadeira. Ô, saudade do pastor Moisés. Esses pastores de hoje em dia, tudo doido mesmo. Mandando a gente andar em volta do muro. Vê se pode. Ô, saudade do pastor Moisés, que ele ia subir o monte, Deus ia tremer e o muro ia cair na hora. Agora esse pastor novo aí, vem com a ideia de rodar em volta do muro. Onde já se viu? Nós nunca rodamos em volta de muro. 40 anos com o pastor Moisés, ele nunca mandou a gente rodar em volta de nada. Porque a gente acha que Deus só vai agir do mesmo jeito para sempre.
Como se Deus dependesse das nossas convicções para poder agir. E aí o povo, tudo bem, já que ele está falando, vamos dar mais um voto de confiança a ele. Aí o povo roda 1 dia, 2 dias, 6 dias. No 7º dia ele vira e fala assim, gente, hoje tem que ser 7 voltas. Aí você que está lendo o texto, você fala, 7 voltas. Aí você imagina Jericó, por causa da muralha e dos desenhozinhos infantis que a gente faz, você acha que Jericó é do tamanho do Maracanã. Só que eu preciso te lembrar que Jericó era a maior cidade da época, com aproximadamente 100 mil habitantes. Do tamanho de Cachoeiro de Itapemirim. 7 voltas. 47 quilômetros de diâmetro. 7 voltas. O povo andou com força aquele dia. E no final da 7ª volta, ainda tinha que ter força para soprar o chifre do carneiro. Shofar. Shofar, Jerem e Obel. O chifre, a trombeta do chifre do carneiro. Tá! E depois ainda tinha que ter força para gritar, porque eles gritaram. E agora, Josué, o que a gente faz? Sopra o chifre aí. E agora, grita aí. Como assim, Josué? Grita! Olha que metodologia maluca, gente. Alguém já viu derrubar muro gritando? Que doideira. E eu fico imaginando os mais experientes, os mais sábios, que conheciam a lei de Moisés e sabiam que lá em Levítico tinha uma lei que diz assim, vocês vão soprar a trombeta do chifre do carneiro quando vocês tiverem uma vitória na batalha. Tiveram vitória? Aí vocês celebram. Nessa celebração vocês soprem o chifre do carneiro. A trombeta, o shofar em hebraico. E eu fico imaginando os caras que conhecem Levítico dizendo assim, está errado isso aí. Está errado. Esse pastor não está de acordo com a Bíblia, não. Por quê? Não, porque a Bíblia fala que é para soprar depois que tem a vitória. A gente não teve vitória nenhuma ainda. E o Josué diz, Deus mandou soprar agora. O que é que Deus quer botar no coração daquele povo? Vocês precisam aprender a celebrar as vitórias antes delas chegarem. Porque se é Deus que está dizendo que vai dar a vitória, pode celebrar, meu irmão, a vitória vai chegar. E aí o povo sopra, grita, bum! E as muralhas, no plural, tá? Muralhas caem. Por que muralhas? Ah, porque eram muito grandes. Não, é porque eram 2. Do lado de fora, você tem uma muralha mais alta e mais curta. Cerca de 30 metros de altura, cerca de 9 metros de largura. Onde você tem ali em cima as torres de vigia, onde ficavam os sentinelas. Uma torre ao norte, uma torre ao sul, uma torre a leste, outra a oeste. E eles montavam guardas em turnos. 24 horas tinha gente no alto daquela muralha de 30 metros, em cima de uma torre construída em cima daquela muralha, olhando e vigiando, porque daquela altura eles conseguiam ver se o inimigo estava se aproximando, quando o inimigo ainda estava muito longe, para dar tempo de se protegerem. E aí tinha um fosso de 15 metros, que dá mais ou menos a largura dessa igreja aqui. Onde, naquele fosso que ficava entre a muralha de fora e a muralha de dentro, corriam as carruagens da guarda. Lá na muralha de fora você tem o sentinela vigiando. Se o cara conseguir pular a muralha, quando ele bater aqui dentro, as carruagens pegam ele. Se ele conseguir vencer a carruagem, aí tem a outra muralha de dentro.
A muralha de dentro é mais baixa, cerca de 10 metros de altura, mas ela é mais larga, cerca de 18 metros de largura. Por quê? Porque ela é a periferia da cidade. Os pobres, os deficientes físicos e as mulheres sozinhas costumavam morar em cima dessa muralha interna. É a favela da cidade. Lembram-se quando os espias vão lá? Quem é que mora em cima daquela muralha? Raabe. Não é na muralha de fora, porque tem sentinela. Nunca conseguiriam subir naquela muralha de fora para encontrar Raabe. É na muralha de dentro que aquilo acontece. Isso é arqueologia, porque Jericó ainda existe. É a cidade mais antiga do mundo que ainda está lá. Em ruínas, né? Não exatamente como, mas estão lá ainda. Então, eu fico imaginando, olha como essa cidade era fortificada. Olha como ela era preparada para lidar com as invasões. E o cara totalmente inexperiente, primeiro ministério, com uma metodologia toda diferente, está dizendo que é para o povo andar em volta e gritar que Deus vai fazer eles conquistarem aquela cidade. E não é que acontece? As muralhas caem, eles tomam posse, e de Jericó conquistam toda a terra que Deus prometeu para Abraão. Separam em tribos, de acordo com a descendência, herdam uma faixa de terra, e ali eles se organizam. A tribo de Levi passa a cuidar do tabernáculo, fica com um pedaço de terra, mas muito ínfimo, não tem nem como considerar território. Então os levitas cuidam do tabernáculo, então sai Levi da parte da terra, e aí sai o Josué e entra os dois, aliás, sai o José e entra os seus dois filhos, Manassés e Efraim, para continuar 12. Porque Israel, que é o Jacó, Israel na Bíblia não é um país, você sabe, né? Israel na Bíblia é um homem. Então os 12 filhos desse homem são as 12 tribos de Israel. Portanto, já que o Levi, os descendentes, né, de Levi o representando, não vão ter uma faixa considerável de terra, então, já que ele saiu, a gente não vai dividir em 11, porque 12 é um número simbólico para eles. Já que o pai teve 12 filhos, então eles acham que precisam manter o número e ter 12 territórios. Então, já que saiu Levi, quem que a gente vai botar no lugar dele? Não, então sai o José, porque José, antes da morte do Israel, foi chamado por ele e considerado como primogênito. Sendo primogênito, os seus filhos também são considerados com herança de filhos. Então, saiu Levi, saiu o José, entrou Manassés e Efraim. Por isso nós temos 12 territórios, tendo Manassés e Efraim como territórios. Embora eles sejam netos de Israel, são nomes de tribos de Israel. E tem 3 listas, né? Em Gênesis tem a lista dos filhos, tem Levi, tem José. Em Josué e em Ezequiel você tem a lista das terras, dos territórios. Aí não tem Levi, não tem José, tem Manassés e Efraim. E em Apocalipse capítulo 7 você tem uma lista com 12, onde não tem o José, aliás, minto, onde tem o José, mas não tem o Dan. E aí no lugar do Dan entrou Manassés, que é filho de José. Apocalipse 7, o tal dos 144 mil que João viu lá no céu. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Aí 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal. Você vai lendo ali, tem José, tem Manassés, mas não tem o Dan. Por que é que não tem o Dan? Porque de Josué em diante, principalmente nos Juízes, você vê que a tribo de Dan herdou a faixa de terra que fazia divisa com a terra dos filisteus. Por isso Sansão é o juiz que derrota filisteus, porque ele é da tribo de Dan. Então, depois de Sansão, os danitas ficam com medo dos filisteus.
que passam a avançar consideravelmente e só são derrotados depois no tempo de Samuel. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 7, o famoso Ebenezer. Então, já a tribo de Dan ficou com medo e foi para lá no norte. Abriu mão da herança de terra que recebeu, com medo dos filisteus, e foram morar no norte. O que é que o livro do Apocalipse está dizendo? Todo aquele que abrir mão da promessa que recebeu, perderá a possibilidade de salvação. Por isso que Dan não está na lista de Apocalipse, e o Manassés entrou no lugar dele. Primeiro, porque é o primogênito de José, e segundo, que Manassés significa arrependimento. O que é que o Apocalipse está nos revelando? Quem abre mão da promessa, perde a oportunidade de ser salvo. Mas quem age com arrependimento, alcança a salvação. Amém? Então, depois de tudo isso, está tudo pronto, tudo resolvido, anos se passaram, agora ele é o pastor Josué, que todo mundo conhece, que todo mundo respeita, que todo mundo admira, o grande sucessor de Moisés. Cometeu um erro aqui, outro ali, porque ninguém é perfeito, mas foi muito bem sucedido e está agora para aposentar. E ele diz, olha, já que nos separamos em tribos, agora cada tribo terá o seu pastor. A Bíblia chama de juiz, o líder daquele povo. Então eu vou aposentar, e cada tribo vai ter o seu líder. Mas antes de eu me aposentar, eu preciso ter um último bate-papo com vocês. Se reúnam aqui que eu tenho últimas palavras para dizer antes da minha aposentadoria. Ai, o que o Josué vai falar, hein? Essas são as palavras. Olha, gente, vocês conhecem minha história, sabem que o início foi complicado, eu cometi erros, mas Deus abençoou. Então eu não sei vocês, eu estou aposentando. Mas eu quero dizer a vocês que mesmo aposentado, eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Agora, vocês fiquem à vontade, vocês podem servir o Deus que vocês quiserem. Aí o povo fala, não, de maneira nenhuma nós vamos servir outros deuses, idolatrar aquilo que não é Deus. Nós vamos permanecer adorando e servindo o único Deus, vivo e verdadeiro. O seu Deus, Josué, também será o nosso Deus para sempre. E aí o Josué, então estamos combinados, Deus abençoe todo mundo, e tchau, e aposenta, e vamos para os juízes. Quem entendeu, diz amém. Essa é a história. Agora vem a aplicação para a nossa vida. As palavras de Josué são, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não creio que essas palavras estão nessa ordem por acaso. Essa frase está desse jeito de propósito. Eu não sei vocês, porém, eu. Começa em mim. Eu não posso querer que minha casa sirva ao Senhor se eu não estiver servindo. Porém, eu. Olha como Josué bate no peito e chama a responsabilidade para ele. Lembra-se de Paulo? Imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Enquanto nós não tivermos essa coragem, enquanto nós não tivermos essa ousadia de bater no peito e dizer, eu, primeiro, a gente nunca vai experimentar toda a nossa casa servindo ao Senhor. Porque precisa começar em mim. Porque eu não posso exigir do outro o que eu não estou disposto a fazer primeiro. Eu. Tem que começar em mim. Lembra-se daquela música? Antiga, né? Anos 80. Eu não era nem nascido, mas ouvi na igreja. E aprendi. Quando eu aprendi, ela já estava fora de moda. Mas é uma música bonita. Eu acho que é Vencedores por Cristo, não é? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um,
como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar. E aí repete tudo de novo. Lembra dessa música? É Vencedores por Cristo mesmo? Fala para mim, Fábio. Não é do seu tempo, né? Você é do worship, tá certo? Essa música é a poesia da verdade que Josué está revelando para nós nesta manhã. A começar em mim. Quem deseja que a obra de Deus na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, seja próspera. Você quer ver sua casa? Você quer ver seus vizinhos? Você quer ver sua cidade servindo ao Senhor? Então comece em você. Só começar. Não, pastor, mas já começou, eu sirvo a Deus. Quais são os resultados disso? Porque quando nós estamos fazendo com sinceridade, com verdade, de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, na orientação de Deus, fazendo intencionalmente para que Deus possa cumprir o seu propósito, os resultados vão aparecer, meu irmão. Vai aparecer. A família vai converter, a turma vai parar de beber, vai vir para a igreja, vai chorar, vai perdoar, vai pedir perdão. Vai acontecer. Basta que a gente decida começar em nós. Mas eu estou certo. Então comece em você, vai lá e peça perdão. Como é que eu vou pedir perdão se eu estou certo? Uai, você não se lembra de Jesus na cruz, não? Que erro Jesus tinha cometido para estar na cruz? E no entanto ele olha e fala, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem, não. Eu sei o que o Senhor está fazendo. Eu sei por que é que eu estou aqui na cruz. Mas eles não sabem, não. Eles acham que sabem. Mas não sabem, porque não percebem o agir espiritual de Deus. Então, imite a Jesus. Mesmo estando certo, vá para a cruz, meu irmão. Se sacrifique. Dê o braço a torcer. Perdoe. Esquece esse negócio. Ah, mas é uma dívida. Larga isso para lá, meu irmão. O que é essa dívida comparada ao valor da vida que você pode ganhar? Precisa começar em nós. Então você vai bater no peito e vai dizer, porém, eu. E aí depois vamos pensar na nossa casa. E aí é importante que a minha casa esteja envolvida comigo na obra do Senhor, no serviço do Senhor, servindo a Deus, fazendo a obra, fazendo aquilo que Deus nos chamou como família para fazer. Como é bom, como é precioso, quando a família está unida servindo ao Senhor. É muito bom, fico imaginando a alegria no coração do pastor Renato de ver aqui suas duas filhas com ele na igreja. O meu coração transborda de alegria de saber que eu estou aqui com a minha esposa e o meu filho de 18 anos está agora lá na igreja, lá na galeria, operando a câmera e filmando, e depois ele vai editar, e na segunda-feira teremos a pregação que está acontecendo lá agora, disponível no canal do YouTube. Está sendo transmitido ao vivo, mas o meu filho filma só a mensagem, dá um trato, melhora o vídeo, melhora o áudio, bota vinheta e tal, e lança no canal. E isso abençoa a vida de tanta gente e ainda traz muitos benefícios para a igreja. É um grande privilégio para nós termos a nossa família servindo a Deus junto com a gente. Por que esse privilégio não alcança a todos? Porque nem todos estão dispostos a bater no peito e dizer, porém eu, a começar em mim. Na maioria das vezes a gente quer que o outro
É o outro que tem que mudar, é o outro que tem que arrepender, é o outro que tem que tomar juízo, é o outro que tem que fazer. Enquanto você quiser que o outro mude, você não vai ter resultados positivos. Porque só temos poder de mudar a nós mesmos e ainda assim é muito difícil. Então pare de querer que o outro mude, comece a mudar você. Meus pais não são crentes. Eu entrei na igreja pela primeira vez na vida, numa igreja, pela primeira vez na vida, com 16 anos de idade, a convite de um amigo. Nunca tinha entrado numa igreja, nunca, em nenhuma. Nem outra coisa também. De outra religião, nada. Lugar público que eu frequentava era, quando deixava eu entrar, no clube e no campo de futebol. E no rio, na cachoeira, nadando e brincando com os meninos. Fora aí, e a escola, né? Os outros lugares públicos eu não costumava frequentar. Igreja, então. Meus pais nunca me chamaram, me convidaram, me levaram. Espiritualidade zero. Meu pai foi embora, minha mãe também nada. E eu cresci até os 16 anos sem saber quem era Deus, o que era a Bíblia, o que é a igreja, a espiritualidade, a importância disso, não sabia nada. E um amigo convida e eu vou na Igreja Batista Central em Volta Redonda. Entro lá e o pastor Nilson de Marzio, naquela quarta-feira chuvosa, lá em setembro de 1998, ele abre a Bíblia em Lucas 15 e começa a ler a parábola do filho pródigo e começa a contextualizar e aplicar aquela parábola. E eu fico lá no último banco, muito constrangido, achando que ele está contando a história da minha vida. Quem contou minha vida para esse velho aí, velho? Qual é, velho? Aí eu falei com meu amigo, falei, pô, você me chamou aqui, contou minha vida para esse coroa aí, qual é? E do nada ele vira e diz assim, filho pródigo, volta para casa, que Deus, o seu pai, te espera de braços abertos. Deus é o pai que você precisa. E eu que não tive pai, aquilo explodiu dentro de mim como uma grande verdade, e eu saí correndo e vim na frente, e desde então, estou na igreja. E sou igreja junto com todos vocês. 24 anos, né? Vai fazer. Então, minha mãe e meu pai, meus irmãos, meus tios, meus avós, ninguém crente. Ninguém. Minha avó ficou de luto. No dia do meu batismo, minha avó usou uma roupa preta. Era um domingo, teve um churrasco na casa de uma tia e minha avó foi com a roupa toda preta. E o pessoal, que isso, mãe? Que isso, vó? Que isso, a roupa preta? Estou de luto. Luto por quê? Perdi um neto. Como perdeu? O Manu não é mais meu neto. Agora ele é batista. 5 anos sem falar comigo. Imaginar isso? A gente doido para os meninos virem para a igreja, doido para os meninos consertar na vida, doido para os meninos aprumar. E eu, quando comecei a tomar jeito, o presente que eu ganhei foi ter minha avó 5 anos sem querer falar comigo. E aí eu comecei a abrir a geladeira de casa e jogar as cerveja tudo fora da minha mãe. Eu via cerveja, eu jogava fora. Eu vi um maço de cigarro, eu picava tudo e jogava no vaso. E ela endoidava comigo. Vocês vão para o inferno. E eu condenava todo mundo para o inferno. E eu destruía, acabava com churrasco. E o crentão. O que eu ganhei com isso? Nada. Porque pega-se mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Quanto mais ácido, quanto mais a gente julga, quanto mais a gente aponta, mais a gente afasta as pessoas de Deus.
E aí eu passei muitos anos achando que estava fazendo a obra de Deus para ganhar a minha família. Mas na verdade eu só os estava afastando ainda mais. Até que eu entendi que precisava começar em mim. E minha mãe vinha falar algumas coisas comigo e eu já tinha um monte de palavras prontas. Sabe por que isso acontece? Porque você não quer Jesus, porque você... E ela pirava de lá e eu pirava de cá e era uma guerra sem fim. Até o dia em que ela começou a brigar comigo e eu responder: tá bom, mãe, desculpa, me perdoa. Bença, eu te amo. Ô mãe, obrigado por tudo que você fez por mim, tá? Porque no início, eu perdi muito, você nunca me levou para a igreja, você gastou dinheiro em bebida, você fez isso, aquilo. Eu só ressaltava os erros e as coisas negativas. Até o dia em que eu comecei a mandar mensagem para ela dizendo: mãe, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Mesmo com toda a dificuldade, você botava comida na mesa, você pagava o aluguel, você nunca ficou devendo ninguém, você é uma guerreira, eu te amo, eu sou seu fã. O que começou a acontecer? Minha mãe começou a acessar o canal da igreja e começou a ouvir todas as mensagens que eu pregava. E recentemente me mandou um áudio: ô meu filho, eu não sei o que está acontecendo comigo não, mas tem um negócio assim, eu não sei se que eu tenho que fazer, mas eu estou sentindo assim que Deus me quer mais perto dele. E aí começou a ler Bíblia, começou a ouvir as mensagens, começou a me questionar, me mandar uns áudios de 18 minutos. Aí um dia eu falei: ô mãe, 18 minutos de áudio? Ela: e você que prega 1 hora e eu fico ouvindo? Você não pode ouvir 18 minutos de áudio meu, não? Eu falei: não, desculpa, eu te amo. Enquanto eu não comecei, nada aconteceu. Porém, a minha casa depois precisa começar em mim. Quando eu começo, eu alcanço minha casa, e aí a gente vive a bênção de servir ao Senhor em família. E note bem que servir ao Senhor nem sempre significa servir à igreja. Às vezes significa. Às vezes servindo à igreja a gente serve ao Senhor, mas nem sempre. Porque o que eu costumo ver são pessoas que de tanto servir à igreja se esqueceram de servir o Senhor e perderam suas famílias. Eu não sei como que o pastor Renato ensina aqui, e se eu estiver falando diferente, eu já peço perdão e digo para vocês ignorarem e ficar com o que ele ensina, porque quem está aqui é ele, ouçam a ele. Mas na minha leitura e na minha percepção do que vejo hoje como pastor, lidando no dia a dia com pessoas e com famílias, percebo que enquanto a gente não coloca as prioridades no lugar certo, as coisas nunca vão se equilibrar. Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, depois vem a igreja e as outras coisas. Eu não sei se é assim que o pastor Renato ensina, mas o nosso primeiro ministério é a nossa família, irmãos. De nada adianta ganharmos o mundo e perdermos nossa casa. Um dia um irmão falou assim: pastor, tem como mudar o horário da IBD não? Falei: por quê, meu irmão? Pastor, porque domingo de manhã é o único momento que eu tenho para descansar, pastor. Eu trabalho de segunda a sábado. Minha rotina é pesada, negócio complicado, a gente mexe com comércio. E aí no domingo que a gente podia descansar um pouquinho, aproveitar um pouquinho, aí tem que vir para a igreja de manhã. E minha esposa tem um negócio que se não vier, Deus não abençoa. Falei: fica tranquilo, vou um dia lá na sua casa e vou bater um papo com ela. Papo vai, papo vem. Eu falei: minha irmã,
quero te pedir um favor em nome de Jesus. Deus quer que você faça um favor para a sua família. Aí ela falou, claro, pastor, para minha família o que for preciso. Eu falei, pega um domingo de manhã, seu marido, seu filho, vai para a praia. Aí ela, misericórdia, pastor, é uma pegadinha, né? Eu falei, não, pegadinha nenhuma. É um conselho pastoral. É melhor você perder uma EBD do que perder sua família. Pega seu filho, leva para a praia, minha irmã. Estou falando para você fazer isso todo domingo. Falando de vez em quando sentirem a necessidade, vai. Sabe por quê, minha irmã? Deus vai ser muito mais glorificado com sua família unida lá na praia do que desunida dentro da igreja. Quanto a gente não compreender que aqui dentro é apenas um momento e não o momento mais importante, a gente nunca vai viver com famílias equilibradas. Aqui dentro, nós só passamos, no máximo, 5% do nosso tempo, irmãos. Você não pode concentrar sua espiritualidade, concentrar sua adoração a Deus a esse espaço aqui. Não, meu irmão. Senão, está fadado a dar errado. Porque a gente ganha a nossa família não é pelo que a gente faz aqui dentro. É pelo que a gente faz lá em casa. E a gente passa muito mais tempo em casa do que aqui dentro. A irmã um dia chegou no gabinete e falou, pastor, quero entregar o meu cargo. Mas ela falou cargo, com a boca tão cheia que eu senti o peso da carga. Eu falei, misericórdia. Já entregou, Deus me livre. Não, pastor, porque minha vida agora é só a igreja. Eu estou virando uma beata. Que isso, menino? É mesmo? É. Porque agora que eu virei líder, eu tenho que estar na igreja. Que eu sou líder, eu tenho que dar exemplo. Então eu tenho que vir na igreja. Então minha vida agora é igreja. Não aguento mais, pastor. Eu falei, é mesmo, minha irmã? Falou, é. Eu falei, amém. Tá bom, tá entregue o cargo. Espera aí que eu vou fazer um cappuccino aqui para você. Lá no gabinete tem cappuccino, filho. Tem chocolate, tem bala, tem biscoito, top. Aqui não é assim não, pastor? Vocês dão um jeito, hein? O que é isso? Hein? Vocês param com isso. Não ter uma máquina de café, um chocolate, um bombom, um frigobar? Não tem. Que é isso, gente? Ei, hoje é dia do pastor, fica a dica, hein? Aí eu fiz o cappuccino para ela. Aí ela tomou, pastor, igual do shopping. Falei, melhor, porque aqui é de graça. E aí eu falei, minha irmã, quantos dias tem sua semana? Ela falou, lá vem você, pastor. Eu falei, não. Eu não quero. Eu falei, não, já entregou o cargo. Acabou, já entregou. O senhor não vai me convencer o contrário. Eu falei, não quero convencer ninguém de nada, não. Já entregou o cargo. Deus me livre dessa carga. Porque a minha Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve. O jugo é suave. Então se está pesado, meu irmão, não é de Jesus não, tá? Porque o de Jesus não é pesado não. Quantos dias tem sua semana, minha filha? Ela falou, 7, pastor. Quantas horas tem seu dia? 24. Então quantas horas tem sua semana? Pastor, aí supletivo é complicado, né? Vamos por partes, né? 7 vezes 20, 140. 7 vezes 4, 28. 140 mais 28, 168 horas tem a sua semana. A Bíblia diz que de tudo que temos e tudo que somos, 10% não é nosso, pertence ao Senhor. A gente tem que devolver. Quanto é 10% de 168?
16,8 horas. Eu falei, vamos arredondar para facilitar? 16 horas é o dízimo do seu tempo semanal. Nem te pertence, é santo ao Senhor, diz a Bíblia. 16 horas é o dízimo, filha. Não é nem seu isso. O que tem, pastor? Falei, agora me fala. Me fala a sua rotina aqui na igreja. Tudo que você faz na igreja, que sua vida agora é só igreja. O que você faz? Terça-feira. O que tem na terça-feira? O estudo aí de pequenos grupos. Negócio de pequeno grupo aí que o senhor está inventando aí de pequeno grupo. E eu sou líder, eu tenho que vir. Terça-feira. Quantas horas que há? 7h30. Até que hora? Ela falou, 9, mas às vezes eu sou empolga, né, pastor? Eu falei, tudo bem, 9h30. Então são 2 horas na terça? Ela 2 horas. Mais o quê? Quinta-feira tem um culto, né, pastor? Eu falei, ok, que hora começa o culto? 7h30. Vai até que horas? 9. Mas às vezes eu sou empolga, né, pastor? Ok, então mais quinta-feira. Mais o quê? Ela falou, é sábado, né? Porque o senhor nunca vi que é evento, é juventude, é casal, é criança, não sei o quê, é casamento, é isso, todo sábado agora tem um negócio para fazer, eu não posso mais fazer nada no sábado, eu tenho que estar aqui na igreja todo sábado. Ok, quantas horas mais no sábado? Pode botar aí mais 2 horas. Ok, nós temos sábado. Mais o quê? Ela falou, o domingo de manhã, né? Que hora que começa? 9 horas, vai até que hora? Vai até às 11. Opa, então nós temos 8 horas. Mais o quê? O domingo à noite, né, pastor? Que hora começa? Às 7. Que hora que termina? Era para ser 8h30, mas o senhor sempre empolga. Então nós temos quantas horas? 11 horas. Quanto era o dízimo? Não está nem dizimando o tempo, ainda está achando muito? Isso porque ela estava indo em tudo. E quem só vem domingo à noite? Ainda acha que é muito. Eu estou virando um beato. Agora, todo domingo, eu tenho que estar na igreja. 2% do tempo e não tem nem vergonha na cara de falar um negócio desse. Nem queima. O cara está dando 2% do tempo dele, porque ele só serve a Deus aqui dentro. Porque quem tem essa mentalidade, é claro, só serve aqui dentro. Que ele canta é aqui dentro, que ele toca é aqui dentro, que ele ora é aqui dentro, que ele se relaciona com a Bíblia é aqui dentro. Saiu dali, acabou. Que ele serve a Deus na igreja. Enquanto nós tivermos essa mentalidade, a nossa casa nunca estará comprometida com a obra de Deus. Precisamos mudar essa cultura. Precisamos mudar essa compreensão para mudar a realidade e termos nossas famílias por inteiro servindo ao Senhor e impactando a nossa comunidade. Porém, você e a sua casa servirão ao Senhor todo dia, todo tempo, em todos os lugares. É isso que Josué está profetizando sobre a nossa vida nesta manhã. Eu recebo em nome de Jesus. Amém.